Eu tava aqui de boa, lendo Snow Crash, quando de repente me deu um estalo. Esse livro me lembra Videodrome. Snow Crash Videodrome? Mas o que tem a ver com as calças? Ou melhor, uma referência do cyberpunk com um clássico do body horror. Tropi, tu tá doida? Sim, eu tô, mas eu vou explicar, calma. Essa história começa lá em 1992, que é o ano que eu nasci. No mesmo mês, o Danzig estava lançando How the Gods Kill, que é um albão da porra. Parabéns, hein, Danzig? Toma um bolinho aqui pra ti. Um mês antes, em junho de 1992, o Neal Stephenson lançou o livro Snow Crash. Mesmo funcionando meio que como uma sátira do cyberpunk, acabou se tornando um clássico do gênero. O livro é cheio de invenções mirabolantes, como por exemplo o programa Terra, que acabou servindo de inspiração mais tarde para a criação do Google Earth. Segundo o próprio John Hanke, que era quem liderava a divisão do Google responsável por programas como esse e o Google Maps. E se tu viu meu vídeo sobre Neuromancer, tu já sabe quem é o John Hanke, já sabe que ele tem vários dedinhos aí no Pokémon GO. Para saber mais sobre essa história, pode clicar aqui no card. Outra coisa que surgiu dessa obra foi o próprio conceito de metaverso, e que também foi inspirar muito a indústria tecnológica. Não é à toa que o Mark Zuckerberg fez toda a reformulação da marca Facebook para Meta, de metaverso. E o metaverso também serviu de inspiração para a criação de Second Life, que apesar da queda ainda sobrevive em 2025. Creia ou não. Eu só queria saber como esses dois aqui que deixaram os trabalhos para viver do mercado imobiliário do Second Life estão vivendo hoje em dia. And here he is quitting his job. People thought we were crazy when my family heard that he was leaving a 13-year job. Yeah. But we were really pretty much confident that this would do fine. We've been in business since 2005 in Second Life. Fica aí o questionamento, né? Mas vem comigo conhecer um pouco mais do livro. E vai ter um spoiler ou outro, mas nada demais. Snow Crash é um livro irônico, satírico, que não se leva a sério e tu também não deveria levar ele a sério. O personagem principal é o Hiro Protagonist. Hiro, que é um nome de origem japonesa, que a pronúncia coincide com a palavra inglesa para herói, hero, e protagonist, que é protagonista. Sim, temos um protagonista que se chama literalmente protagonista herói. Inclusive eu não tenho provas, mas também não tenho dúvidas de que o Hero Protagonist serviu de inspiração para a criação do Hiro Nakamura, da série Heroes. Lembram desse cara aqui? Eles têm uma coisinha ou outra em comum, mas enfim, não é esse o foco. Vamos lá, seguimos. O Hero Protagonist é um programador, hacker, samurai e entregador de pizza. É o famoso faz tudo. Ele vive num futuro próximo, mas bem distópico, onde o capitalismo venceu. Os estados são praticamente inexistentes, o território é todo fragmentado e controlado por diferentes corporações e máfias. A segurança é privada, a justiça é privada e as moedas variam conforme quem controla cada território. No caso, as máfias e as corporações. Enfim, é basicamente o sonho de qualquer anarcocapitalista sem cérebro, né? Vamos combinar. E como todo bom cyberpunk, Snow Crash tem uma dose cavalar de tecnologia. O Hiro foi um dos desenvolvedores responsáveis por criar o metaverso, que é uma realidade virtual que tu acessa por meio de óculos, onde tu tem o teu avatar com a aparência que tu quiser. Tu pode ter uma casa montada como tu quiser, enfim, tu tem relações sociais. É uma segunda vida virtual. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, tá? Os bilionários das Big Techs costumam adorar esse livro. O que eles não se dão conta é que ele tem um tom fortemente satírico e funciona como uma crítica a eles mesmos. Vide o vilão da história, né? Que é o Bob Reif, que é um bilionário da indústria. O problema aqui é que ele se vê muito mais como o Hiro, que é um desenvolvedor com brilhantes ideias e ótimas habilidades, do que como Bob Reif, um bilionário que controla as redes de comunicação e de dados e usa elas para impor a sua ideologia e os seus planos de dominação. Ai, desculpa, errei o bilionário aqui, gente. Esquece. No metaverso, o Hiro vai descobrir que tem uma nova substância por aí, que é o Snow Crash, inclusive é daí que vem o nome do livro, né? E o que parecia ser um tipo de droga, acaba se revelando como um negócio muito maior. Ele é um vírus digital que infecta tanto os avatares ali no metaverso, quanto as pessoas que estão por trás desses avatares na vida real. Esse vírus é uma arma neurolinguística baseada em código binário. É como se o código binário do vírus ativasse zonas do cérebro dessas pessoas. E é por isso que só programadores são afetados por esse vírus.
Porque é claro, é óbvio que todo programador sabe código binário, né? Programadores sem colar, hein? Bota aqui nos comentários o que tá escrito aqui, tá? A primeira vez que esse vírus aparece é em uma cena num bar chamado Black Sun, que é um bar super exclusivo lá no metaverso. O dono do bar, o Dacid, que eu não sei se é assim que se pronuncia, porque tem uma merda de um 5 aqui no meio, que porra é essa? Parece até nome de filho do Elon Musk. Trope do futuro aqui para dizer para vocês que é David. O 5 é um V, porque V é o número 5 em números romanos. Meio óbvio, né? Desculpa, não pensei nisso antes. Tchau! Enfim, o Dacid recebe um arquivo suspeito e quando ele abre esse arquivo, ele se depara com um bitmap, que é uma imagem digital. E só de pôr os olhos nessa imagem, ele já caiu duro no chão. E tá aí o que me fez pensar. Esse livro me lembra Videodrome? O que ativa o vírus é o código binário que estrutura a imagem e não o conteúdo da imagem em si. Essa é a relação com o Videodrome. Videodrome é um clássico do horror dirigido pelo David Cronenberg e é um dos meus filmes preferidos. Tá certo, eu tenho uma lista de uns 50 filmes preferidos, mais ou menos, mas esse filme tá lá no meio. Mas antes da gente saber um pouquinho mais sobre esse filme, eu vou te pedir pra dar um likeinho aqui, por favor, que me ajuda muito. Se tu tá gostando, também comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, me ajuda um montão. O protagonista, que é o Max Renn, descobre um programa secreto de TV que transmite cenas de tortura e assassinato, o Videodrome. Max tem uma rede de TV pequena que transmite filmes eróticos e ele tá sempre buscando por conteúdos mais extremos para incluir na sua programação. It's a real sicko. Brilliant. For perverts only. Absolutely brilliant. I mean, look, there's almost no production costs. You can't take your eyes off it. It's incredibly realistic. Mas o que ele não sabe ainda é que não é só o conteúdo violento do programa que acaba seduzindo ele. A própria transmissão dele é tão poderosa que afeta o cérebro das pessoas, provocando alucinações, mutações corporais e uma ruptura completa entre o que é real e o que não é. Assim como Snow Crash, o que afeta o cérebro de quem vê não é a mensagem em si, e sim o meio pelo qual ela é transmitida. Em Videodrome, esse meio é a televisão. Em Snow Crash, é o metaverso. Nos dois casos, a tecnologia funciona como um vírus. Ela afeta a mente, contamina o corpo e altera a realidade da pessoa. Os infectados deixam de ser sujeitos ativos e acabam sendo completamente passivos. Em Snow Crash, acabam sob o controle do Bob Rife, e em Videodrome, o Max começa a delirar. Ele vê o próprio corpo se fundir com a arma, começa a sentir a tecnologia como parte de si em um processo de mutação que está fora do controle dele. E é justamente nessa ideia de que o que nos transforma não é o conteúdo da mensagem em si, e sim o próprio meio que propaga ela, que a gente chega no terceiro elemento da nossa piada do bar, o Marshall McLuhan. Marshall McLuhan foi um pesquisador e professor canadense que se dedicou a pesquisar a mídia e a sua influência na sociedade, e ele acabou sendo um dos teóricos que forma a base da teoria da comunicação. Na sua obra mais famosa, Os Meios como Extensões do Homem, ele vai publicar uma teoria que diz o seguinte: o meio é a mensagem. The television screen has become the retina of the mind's eye. A tela da televisão é a retina da mente. Essa frase em Videodrome parece só uma baboseira complexa para parecer inteligente, mas ela quer dizer que a televisão é o meio pelo qual se percebe a realidade, alterando como a gente vê o mundo. O filme mostra como a mídia pode alterar nossa realidade, levando a ideia de o meio é a mensagem ao extremo. Não é por acaso que a frase mais conhecida do McLuhan é tão evidente em Videodrome. O Cronenberg estudava na universidade que o McLuhan dava aulas, e ele se inspirou abertamente no teórico para construir o personagem Brian Oblivion. Ele é um cientista e professor que, por acaso, também é da área da comunicação. O Cronenberg, inclusive, se baseou em um documentário gravado nos anos 50 e 60 sobre o próprio McLuhan e a sua teoria, para criar cenas para o filme. A ideia do professor Oblivion é que a exposição a certas imagens geradas pelos raios catódicos da televisão tem um efeito fisiológico no corpo, no cérebro das pessoas. E é isso que eu vejo a semelhança com o Snow Crash. O efeito do Snow Crash é muito parecido com o do Videodrome. Ambos afetam fisiologicamente quem vê as imagens, porém o que afeta não é a própria imagem, é o que constitui ela. Tá, mas o que isso tem a ver com a realidade? O que isso tem a ver com a teoria do McLuhan? Não era exatamente isso que ele estava falando, né? Não era exatamente isso que ele estava falando.
meio é a mensagem é a síntese da teoria do McLuhan, que diz que os meios têm um impacto mais profundo na sociedade do que o conteúdo que ele transmite em si. O meio é a mensagem porque a sua forma define como a gente pensa, interage, percebe o mundo e se organiza nele, mais pelas tecnologias em si do que pelas funções delas. Um exemplo é o trem. O conteúdo imediato do trem é o transporte de passageiros e mercadorias. Mas o que esse meio significa em si é uma transformação da percepção de distância, de conectividade, de espaço urbano. As Casey Jones sits in the cab of his locomotive and thunders across the country, cities and farms roll past in a vast panorama of sight and sound. Lugares remotos deixaram de ser tão remotos assim. O ambiente, o espaço urbano passou a ser planejado para incorporar o trem à vida das pessoas. O trem alterou o nosso ambiente, as nossas percepções, a nossa própria realidade. E o avião, então, nem se fala. O mundo ficou ainda menor. Com a chegada do avião, o trem não se tornou obsoleto, mas ele passou a ser menos utilizado. A gente pode dizer que o avião incorporou o trem. E o trem incorporou a carroça e a carroça incorporou as pernas. As tecnologias mais antigas são conteúdo das tecnologias mais novas. As novidades chegam adicionando funções e mudando as nossas percepções do mundo e fazendo a gente se reorganizar nele. Cada novo meio absorve o antigo, mas muda sua lógica e o seu impacto social. O simples conteúdo de transportar pessoas fica até pequeno perto do impacto que esses meios tiveram na sociedade. E isso tudo também serve para os meios de comunicação. Cada novo meio mantém traços do anterior, mas altera profundamente a maneira que a gente se comunica, se relaciona, se organiza e percebe o mundo. O jornal deu lugar ao rádio, o rádio à televisão, a televisão ao computador e o computador ao smartphone. E o smartphone é o exemplo mais que perfeito da teoria do McLuhan se concretizando. Ele diz que os meios se transformam em extensões do nosso corpo, e o smartphone talvez seja a extensão mais completa. Ele serve como extensão da nossa voz e a gente consegue se comunicar sem necessidade de estar presente. Serve como extensão dos nossos olhos, fazendo que a gente possa ver coisas que não estão ao nosso alcance, e até como extensão do nosso cérebro, com um fluxo de dados e informações infinito ao nosso alcance e um armazenamento digital, meio que como um HD externo. E é a partir dessa ideia da tecnologia como extensão do corpo humano que o McLuhan chega ao princípio da autoamputação. Basicamente, partes do nosso corpo passam a ser menos funcionais porque as extensões tecnológicas vão tomando seu lugar. A gente pode pensar no filme Wall-E como uma alegoria da autoamputação. Uma sociedade em que a mídia e a automação alteraram drasticamente a relação dos seres humanos com o mundo, e a hipertrofia tecnológica acaba levando à atrofia física. Tá, e pode ser um pouco exagero falar isso, mas eu acho que a nossa realidade não tá tão longe assim. A gente já tá perdendo habilidades originais. Se a gente tem GPS à mão, pra que tu vai te lembrar o caminho de onde tu tem que chegar? Se a gente tem o Google, por que eu vou me lembrar de informações? É só jogar no Google, é só pesquisar. Se a gente pode pedir pra inteligência artificial escrever aquele texto, aquele e-mail, ou responder aquela mensagem, por que a gente vai desenvolver as nossas habilidades de escrita? É claro que todas essas são ferramentas muito úteis, mas se a gente usar elas como extensões do nosso corpo e não só como ferramentas, a gente vai acabar atrofiando as nossas habilidades originais. O autor Nicholas Carr já falava lá em 2011 sobre o efeito da internet na capacidade de concentração para a leitura de livros. No seu livro Geração Superficial, o autor traz estudos que mostram como o modo de leitura que a internet proporciona, com a rolagem da tela, o deslizamento, os hiperlinks, mudaram a nossa relação com a leitura. Agora, a leitura não corre o sentido óbvio do livro, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. A gente percorre a tela com os nossos olhos buscando informações que sejam do nosso interesse, e se não nos interessam, a gente já passa para o próximo parágrafo, para o próximo hiperlink. Quem nunca caiu num rabbit hole e ficou com 30 abas abertas sem terminar de ler nenhuma delas? Eu sei que eu já. Enfim, a gente se acostumou a ler textos breves, pela metade ou até menos. A gente lê textos fragmentados. Eu concordo e muito com essas conclusões e sinto claramente a mudança nessa relação com a leitura. Principalmente essa questão de ler textos breves. Pouco tempo atrás eu estava lendo O Castelo, do Kafka, e foi uma leitura bem difícil. Mas não pelo vocabulário, pela complexidade dos assuntos ou do texto em si. Foi difícil porque era um texto muito denso. Ele tem parágrafos gigantes, de 2, 3, 4, 5 páginas. E ainda lá pelo final eu me deparei com esse parágrafo aqui, de 16 páginas. Ele começa aqui, nessa página. E ele segue, e segue. E segue, e segue. Ele segue. E ele não termina, gente. Sério, ler isso aqui foi muito difícil pra mim.
Olha aqui, ele vai terminar aqui. Enfim, foi bem difícil. O negócio é que os parágrafos são um dos elementos que vão ditar o ritmo de leitura. Parágrafos curtos são mais amigáveis, mais fáceis para o cérebro processar. Quando tu pega um livro e te depara com um bloco gigante de texto que ocupa uma página inteira, uma mancha na página tão hostil, tu já fica intimidado. Pelo menos eu fico. Essa densidade afeta a leiturabilidade do texto, que é a facilidade de ler e entender um texto. Com esse costume de ler textos breves, textos que já têm uma leiturabilidade baixa ficam ainda mais difíceis de ler. Esse impacto nos hábitos de leitura também já está sendo sentido até por professores universitários de literatura que relataram a dificuldade dos seus alunos em ler um livro completo. Mas não vamos ficar só nas experiências pessoais que são completamente subjetivas. As pesquisas também já confirmam essas impressões. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita desde 2001 pelo IPL, que é o Instituto Pro Livro, revelou que 2024 foi o ano que os brasileiros leram menos desde o início dessa publicação. Pela primeira vez, o número de leitores ficou abaixo de 50%. O índice ficou em 47%, enquanto em 2019 ele era de 52%. E olha que a definição de leitor deles é bem abrangente, tá? Para pesquisa, leitor é aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. Ou seja, até leitor de Café com Deus Pai conta, né? E quando a gente vai para o índice de leitores de livros inteiros nos últimos 3 meses, esse número vai para 27%, contra 31% em 2019. A verdade é que quando o McLuhan fala da amputação dos nossos membros, ele não está falando só das nossas pernas que deixaram de caminhar, da nossa mão que deixou de escrever. Ele está falando sobre uma mudança muito mais profunda. A perda de habilidades que antes eram essenciais e que agora a gente terceiriza para as máquinas. Ler um parágrafo de 16 páginas parece tortura. Mas será que o Kafka estava errado? Sim, ele estava completamente errado. Como é que ele vai escrever um parágrafo de 16 páginas? Que ideia mais idiota. Mas enfim, não é só ele o problema, eu também sou o problema. Cada deslize de dedo, cada pulo de hiperlink, cada prompt pro ChatGPT pode parecer inofensivo, mas no fundo a gente está treinando o nosso cérebro para ser menos paciente, menos profundo e menos capaz de sustentar uma linha de raciocínio até o final. A gente está amputando a nossa experiência de leitura longa, de raciocínio demorado, da nossa própria atenção. E quando a gente percebe, já não sabe mais como reaprender aquilo que foi desaprendido. E é por isso que eu tô trazendo aqui para vocês esse suplemento que é maravilhoso. Eu comecei a tomar ele e a minha atenção melhorou 1000%. Eu agora consigo ler textos longuíssimos. Tá uma maravilha. Eu vou deixar aqui o link para vocês. Vocês podem comprar com o meu cupom de desconto. A solução não é simples, mas custa R$0. É só praticar. A gente tem que se forçar a ler um pouco, a estudar, a escrever, a pensar, a ver um filme sem pegar no celular. Essa parte é bem difícil. Embora o cérebro não seja um músculo, ele pode ser treinado, fortalecido. Isso porque ele tem uma propriedade que se chama neuroplasticidade, que é a capacidade que ele tem de se adaptar, de se remodelar, de se modificar segundo os estímulos que ele é exposto. Em resumo, com o estímulo necessário, ele pode se fortalecer. Mas também sem estímulos, ele pode se debilitar. As nossas habilidades precisam de prática não só para se aperfeiçoarem, mas também para se manterem. E é só assim que a gente vai conseguir amenizar os efeitos das tecnologias e fazer com que elas se mantenham como ferramentas e não como extensões do nosso próprio corpo. A gente não vive no mundo de Snow Crash, onde um bitmap reprograma o nosso cérebro, ou no mundo de Videodrome, onde um programa de TV pode alterar a nossa mente. Mas também não dá para fingir que as tecnologias não nos afetam profundamente. A diferença é que a gente ainda pode agir para fazer com que elas não amputem as nossas habilidades. Ainda dá para colocar limites, repensar hábitos e lembrar que nem tudo precisa virar uma extensão da gente. O meio pode ser a mensagem, mas a gente pode cuidar para essa mensagem não ser tão negativa assim. Agora, se tu quiser que eu faça um vídeo destrinchando Videodrome ou qualquer outro filme do Cronenberg, é só botar aqui nos comentários, manda mais Cronenberg, que eu mando mais Cronenberg. Ou então bota manda mais qualquer coisa, o que tu quiser que eu faça um vídeo sobre. E se tu gostou, dá um likezinho, deixa um comentário, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o teu amigo doidinho da cabeça, do dói das ideias, Biruleibe, aquele que vai gostar disso daqui, ou que quer que isso aqui tenha sido.